Oi pessoal, tudo bem? Estamos aí mais um final de semana e preciso trocar essa cadeira. E hoje eu tô dizendo pra vocês sabem que eu gosto muito de fazer séries de vídeos, né? Pra quem acompanha o canal, tem algumas séries aí, né? Eu já fiz falando de política, eu já fiz algumas séries falando de adoção, e dessa vez eu resolvi falar sobre contextos históricos da comunidade LGBT e as coisas que são relacionadas a ela, tá bom? Então, roda a vinheta e a gente já volta. Como eu tinha falado na introdução, dessa vez eu quero fazer uma série de vídeos com 5 vídeos que vão contar um pouco da questão histórica, do contexto histórico da comunidade LGBTQI+. Esse vídeo ele é quase que totalmente baseado no artigo computador, tá? Uma nota sobre homossexualidade na história, de Júlio Pinheiro Faro, que ele publicou na revista Subjetividades. Eu vou deixar aqui embaixo o link para que vocês possam ler o artigo dele. Tá? É um artigo um pouco complexo, um artigo denso, grande, mas é um artigo que vale muito a pena ler. Então, muito do que vai estar nesse vídeo é baseado no artigo dele e algumas coisas baseadas na teoria de evolução, da evolução de Darwin. Tá? Primeira coisa, LGBTQI+, sempre existiu na história. Nós sempre estivemos aqui. Sempre. Isso é fato. Tá? Desde os primórdios da mudança, desde os primórdios da concepção, ou quando nós começamos a nos entender como seres humanos, os LGBTQs sempre estiveram aqui. Com outros nomes, com outras definições, em outros contextos sociais, mas eles sempre estiveram aqui. Tá? No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão evolutiva. Fazer um paralelo da questão da teoria da evolução de Darwin. Deixa eu me arrumar um pouquinho aqui, porque senão não consigo mexer no computador. Da teoria de evolução de Darwin, né? E fazer um paralelo com a nossa existência dentro do mundo em que a gente vive hoje. Inicialmente, entende-se a teoria da evolução como espécies que evoluem, que descendem com modificações para que ela possa se perpetuar dentro de um contexto, dentro de um bioma, no caso dentro de uma floresta ou dentro de um deserto. Bioma é floresta, deserto, dentro de uma área, né? E Darwin fala que as espécies evoluem, ou como ele fala, eles descendem com modificações ou adaptações, e que todos os seres vivos podem ter suas descendências rastreadas a um ancestral comum. Ou seja, se a gente for voltar no tempo, lá atrás, na história, a gente vai achar a gente vai fazer um estudo da nossa genética, ou da genética de vários outros animais, ou várias plantas. Se você pegar a genética dele e fazer a modificação, e fazer um estudo retroativo, você vai encontrar várias características de vários seres que existiram antes da gente, né? Da mesma forma, nós, LGBTs. Existiam outros LGBTs de outras maneiras, que viviam de outras formas, mas que existiam. Né? Então eles tinham uma adaptação e a gente traz resquícios históricos ou resquícios biológicos, resquícios de vivências desses outros LGBTs que existiram. E as adaptações dos seres vivos, elas acontecem por duas maneiras. Uma é a camuflagem ou o mimetismo.
camuflagem, né, já tem uma coisa, pra gente tem às vezes tem uma conotação meio negativa. Mas vamos lá, ó. A camuflagem é uma estratégia de defesa na qual os seres vivos assemelham-se com o ambiente em que vivem. Ou seja, ele vai mudar ou vai assumir característica daquele ambiente onde ele está inserido. Vocês conhecem o bicho-pau? Esse aqui. Eu vou tentar achar uma imagem. Se eu achar a imagem, ele vai estar aparecendo aqui. O bicho-pau ele tem a cor da madeira para que ele possa se tornar para que ele não se torne tão facilmente localizável pelo seu predador natural, né? Então ele usa a sua coloração para se proteger do predador. E existem duas formas de camuflagem: a homocromia e a homotipia. Olha nós aí, amo. Então, homocromia, como eu falei, por exemplo, deu o exemplo do bicho-pau, é quando assume uma cor, né, apresenta coloração semelhante ao ambiente onde ele está. Então, o bicho-pau que fica parecendo com madeira, ou esqueci o nome daquele bichinho que muda, o bichinho que muda de cor de acordo. Esqueci o nome do bichinho. Que muda de cor conforme o ambiente que ele está para poder se camuflar. E a homotipia é quando o indivíduo apresenta uma estrutura corporal que confunde-se com os elementos do ambiente. Então, por exemplo, o próprio bicho-pau. Ele parece um galho de árvore, porque além da coloração, toda a sua estrutura física do seu corpo dá a entender que ele é um graveto, ou ele é um galho, ou ele é uma vara de alguma planta. Então ele modifica a estrutura, ele tem a sua estrutura corporal modificada para poder se camuflar, né? Eu vou tentar parar de falar né, isso é um vício de linguagem, mas eu vou tentar parar de falar né, senão eu vou entrar nas espécies que o Darwin fala, né, que são as espécies fortes que sobrevivem. Eu vou entrar na lista das espécies fracas se eu não parar com esse vício do né. E o mimetismo é uma característica adaptativa dos animais ou plantas de imitar outro organismo para obter vantagens. Entre os maiores objetivos do mimetismo está a proteção contra predadores. Há também outras funções, como obter vantagens no acasalamento, alimentação ou confundir a presa. Ele adapta o seu organismo. Por exemplo, tem alguns animais que eles adaptam, por exemplo, a sua temperatura corporal de acordo com o ambiente em que ele está para que ele possa sobreviver. Ou no caso dos bichinhos, do bichinho da El, eu não lembro o nome do bichinho, que muda de cor para se adaptar ao ambiente onde ele está, ou para ele ficar parecido com algum outro animal, né? Isso não parece muito a LGBT Smart Fiteira? Que vai pra academia pra ficar bombada, pra ficar parecido com os marombeiros pseudo-hétero e pra poder se alimentar, pra poder se inserir. Estranho, né? É bem paralelo, né? Bem das bombadas das Barbies, né? Que elas ficam bem musculosas, né? Pra poder se proteger e ao mesmo tempo acasalar, ao mesmo tempo se alimentar, principalmente acasalar, né? E desde os inícios dos tempos, os LGBTs vêm se apoiando de uma paralelamente falando, tá? Nós LGBTs, a gente vem se adaptando, vem utilizando desses estratagemas da camuflagem, do mimetismo, para nos proteger ou para criar, para nos proteger ou para se manter vivo, né? E isso é predominante? O fato de utilizar esse tipo de estratagema, isso é predominante? Não, não é predominante.
né? Normalmente é utilizado lá pelos... Você entra no aplicativo, tá lá discreto, sigiloso com local. Venha no sigilo, né? Normalmente é utilizado por esse tipo de pessoa para se proteger de alguma coisa, imaginária ou não, mas no caso, na atual sociedade, nem sempre é não, mas é para se proteger, porque quer tentar quer se proteger, né? E, mas esse tipo de coisa, esse tipo de estratagema, ele era muito importante no contexto histórico, quando ainda existiam perseguições, não que hoje não exista, mas as perseguições eram maiores, as prisões eram maiores, né? E você era punido com a morte ou com o apedrejamento, coisas que ainda acontecem. Então situações como esse em sociedades contemporâneas, onde hoje a homossexualidade ainda é crime, isso é entendível, esse tipo de situação, esse tipo de atitude. Porém, em sociedades onde são mais abertas, como a sociedade brasileira, apesar dos problemas, apesar dos pesares, a sociedade brasileira é uma sociedade aberta. Para receptiva, apesar do coiso lá, é uma sociedade mais receptiva aos LGBTs. Então, não são estratagemas necessários para que a gente possa viver. Bota a cara no sol, vai lá, faz, acontece. Entendeu? Esses estratagemas eles eram importantes lá atrás, na história, ou ainda em 72 países onde a homossexualidade é crime. Né? E esse é um pouco do... tem uma outra coisa. Tem um vídeo da Rita Von Hunt, que fala sobre isso, sobre adaptabilidade e sobre a questão de se mostrar, a questão do porquê muita gente ainda vive nessa coisa da camuflagem. O vídeo chama Ai, Eu Não Acredito. Eu vou deixar o link aqui embaixo e para que vocês possam ver. O vídeo é muito bom, tá? E a gente termina aqui o nosso primeiro vídeo. Tem mais 4 vídeos, tá? Que aí vão ser vídeos um pouco mais construídos, vão ter mais contextos históricos. Eu vou deixar aqui embaixo também o link do artigo do Júlio, para que vocês possam ler, buscar mais referências. Todas as referências do Júlio do texto estão lá nesse artigo, ou seja, não é algo que ele tirou da cabeça dele, ou que eu tirei da minha cabeça, né, da minha cabeça avoada, mas sim coisas que ele estudou, estão lá, e eu vou deixar os links aqui embaixo para que você possa tirar as suas próprias conclusões em relação a tudo isso. E se você gostou desse vídeo, dá uma clicadinha aqui. Se você não gostou, dá uma clicadinha aqui ou aqui, não sei. Mas fala por que você não gostou, por que você gostou, por que você não gostou, o que você gostaria de ver. Dá um joinha, manda para sua amiga, a sua amiga discreta fora do meio sem local, para que ela possa entender. E segue aí os próximos 4 vídeos que vão semanais, será um vídeo por semana. Aí segue aí os próximos vídeos para que você possa entender todo esse contexto histórico dos LGBTs durante a história. Tá bom? E por hoje é só, então, por hoje é só. Beijo no Nanico e nos vemos na próxima semana. Tchau!